Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Como nós já temos o hábito de ter uma rotina de estudante, você já está aí com o seu material. E você também já está muito animado para participar da aula de hoje, que tem como objeto de conhecimento mito. Hoje nós vamos falar com uma forma bem simples para que você possa entender o que é um mito. E se também na sua vida, você tem algum mito que a sua família já passou para você. Então, agora, com tudo pronto, tudo organizado, nós vamos começar a aula de número 26. Gênero textual mito. Mito. Relato simbólico passado oralmente de geração para geração, para explicar um determinado fenômeno da natureza ou de costume. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que o mito, ele não é classificado como uma mentira. Eu vou inventar uma mentira e ali vai se tornar um mito. Não, o mito, ele é a explicação de coisas que as pessoas não entendiam como funcionavam, mas acreditavam que poderia ser assim. Você quer ver um exemplo? Um exemplo muito corriqueiro do nosso dia a dia é quando a gente escuta falando assim com a criança: se você engolir o chiclete, você vai passar mal e vai colar as suas tripas. Então, todo mundo já ouviu falar sobre esse mito e tem até mesmo medo de engolir o chiclete quando você ainda é pequeno, porque você tem medo que o seu intestino ele venha a ser colado. E isso vai te causar o quê? Uma dor, você vai precisar também de um recurso médico. Outro mito também muito popular que a gente escutou e escuta até hoje é quando a criança engole uma semente de laranja. Não pode engolir a semente de laranja. A criança, ela quer saber o porquê. Por que não pode? Porque vai nascer um pé de laranja dentro da sua barriga. E a gente sabe muito bem que a ciência explica que tudo aquilo que não é necessário para o nosso corpo, vai transformar o quê? Em um bolo fecal, vai para o intestino grosso e depois vai sair através das fezes. Outro mito também que é muito popular do nosso dia a dia é quando a criança, ainda pequena, pergunta por que chove. A explicação dos antigos e que vem passando de geração em geração é que está acontecendo uma limpeza no céu, que a chuva é uma limpeza e essa limpeza está acontecendo para haver logo em seguida uma festa e que o barulho do trovão é São Pedro arrastando os móveis. E eu escutei, quando eu era criança, da minha avó, e eu acredito que até hoje esse mito, ele está aí passando de geração para geração. O que acontece com o mito? O mito nada mais é que uma explicação de coisas que acontecem no nosso dia a dia, e essa explicação, ela tem qual a base? A base da imaginação. Vamos seguir agora com o segundo tópico. Mito é a primeira tentativa de explicar a realidade. Foi o que eu acabei de falar, de forma que tem que ter uma resposta. Mas que resposta? Então, eu vou tentar explicar aqui. Se vai chover hoje, se está trovejando, o que está acontecendo? Está acontecendo que
vai ter uma limpeza no céu. Quando a gente sabe que, na verdade, existe o ciclo da água, que nós já estudamos nas nossas aulas de ciências, que explica muito bem o fator da chuva, como a chuva ocorre, através da evaporação, do retorno da água voltando para as nuvens. E nós temos também uma outra explicação de mito que fala que faz parte do folclore de um povo. O que é folclore? Folclore é sabedoria de um povo. Sabedoria popular. Então, a base do mito é a sabedoria popular, o conhecimento que eu tenho de vida. Então, o meu conhecimento me dá essa margem para te responder dessa forma. E também nós temos aí, apresentam uma situação inicial, um conflito e o desfecho. Então, tem 3 etapas aí para a gente estar focando a nossa aprendizagem de hoje sobre mito. Então, veja comigo um pequeno resumo de um mito que vai, então, representar a fase inicial, o conflito e o desfecho. A caixa de Pandora. Pandora recebeu uma caixa dos deuses e eles disseram que nela haviam presentes especiais, mas que ela não tinha permissão para abrir. Pandora tentava domar a sua curiosidade, mas não conseguiu se conter e abriu a caixa. De lá saíram todas as doenças e dificuldades do mundo que os deuses haviam escondido. Pandora, então, ficou com medo e tentou fechar a caixa o mais rápido possível, fechando dentro dela a esperança. O que representa para a gente o mito A Caixa de Pandora? Representa como surgiu a doença, a tristeza, a fadiga, nervosismo, coisas negativas na nossa vida. Se eu for relacionar, eu vejo o quê? Que antes dela abrir a caixa, que ela não tinha permissão, ela ia simplesmente guardar a caixa e, num ato de curiosidade que ela não dominou, ela abriu a caixa e quando a abertura da caixa aconteceu, ela assustou porque foi saindo coisas negativas de lá e rapidamente ela tentou fechar a caixa, guardando lá dentro a esperança. Então nós temos aí um mito que representa muito bem as explicações anteriores dos slides. Aqui nós temos a fase inicial, o conflito e o desfecho. Mitos são encontrados em. Então, agora nós vamos fazer uma localização no tempo hoje real. Nós encontramos hoje os mitos nos livros, principalmente nos livros didáticos, mas nós temos também livros específicos para esse gênero textual. Nós encontramos também nos jogos. Eu relacionei apenas alguns aqui, que é aí da sua rotina, que é do seu conhecimento, meu estudante adolescente do 4º ano. Então, nós temos nos jogos Smith, Cavaleiros do Zodíaco e Disney Hércules. Aí nós temos a ilustração do Disney Hércules. E nós encontramos também no gênero textual HQ. Quem ainda já estudou e não está lembrando o que é HQ, é história em quadrinhos. E quais as histórias em quadrinhos que nós encontramos
os mitos? Nós encontramos na Mulher Maravilha, no Aquaman e Fênix. E nos filmes? Os filmes também que representam o gênero trabalhado é Mulher Maravilha, Minotauro e Hércules. E quais as séries que a gente pode acompanhar aí que também representam o mito? Cavaleiros do Zodíaco e Mulher Maravilha. Nós temos aí uma relação muito grande de mitos, mas para representar a nossa aula de hoje, eu preferi colocar os mais populares, que é do seu conhecimento. Atividade. De qual atividade que nós estamos falando? Daquela que você já é um estudante fiel, que você tem pegado e tem feito. Vamos acompanhar agora, numa leitura coletiva, o mito da Vitória Régia. E lembrando que o mito que é uma explicação da realidade com conhecimento da sabedoria popular, do conhecimento que a gente tem. Vamos lá. A Vitória Régia. Os velhos pajés da tribo da Amazônia contavam que a lua, todas as vezes que desapareceria por detrás das serras, escolhia uma jovem índia, transformando-a em estrela, que passava a brilhar no céu. Aí nós já temos aí a primeira informação do mito, como que acontecia a formação das estrelas no céu. Seguindo a leitura. Nayá, moça indígena, filha de valente cacique, nascera branca como leite, tendo bela cabeleira, mais ruiva que as espigas de milho. Nayá desejava ardentemente ser escolhida por Jaci, a lua, para ser transformada numa estrela cintilante. Mas a lua não ouvia seus pedidos e a moça, muito triste, começou a definhar, começou a ficar raquítica, a emagrecer, a ficar apática, desanimada. Os pajés tudo fizeram para curá-la, sem resultado. Todas as noites, a jovem índia saía de sua oca, caminhando até o amanhecer do dia, na esperança de ser vista e escolhida por Jaci. Certa noite, quando já estava cansada de andar, Nayá, sentando-se à beira de um lago sereno, viu a imagem de Jaci refletida no espelho das águas. Atraída pela luz da lua, a índia atirou-se ao lago, desaparecendo. Semanas inteiras a jovem foi procurada pela gente da tribo. Nayá, porém, não reapareceu. Jaci, a pedido dos peixes e das plantas do lago, transformou-a numa estrela, não para brilhar no céu, mas nas águas. A bela flor que abre suas longas pétalas à luz da lua e que se chama Vitória Régia. Esse mito é de Henriqueta Lisboa e é encontrado na literatura oral para infância e juventude, lendas, contos e fábulas populares do Brasil do ano de 2002. E nós temos aí a mesma ilustração que você tem na atividade, que nós temos aí a Vitória Régia. Então, a gente conseguiu aí compreender, através da sabedoria indígena, como surgiu a Vitória Régia. Concluímos, então, a nossa atividade de número 1, que era para fazer a leitura do mito. Vamos agora para a atividade de número 2.
Descubra no dicionário o significado da palavra sublinhada no texto. Qual é a palavra que está sublinhada aí no texto, que está marcada? É a palavra definhar. Como você já pesquisou e já sabe, quando nós estávamos fazendo a leitura coletiva também, eu dei uma pausa para que você soubesse naquele momento o sinônimo da palavra. O que é sinônimo? Palavras que têm o mesmo significado, que têm o mesmo sentido. Então, a nossa resposta é o seguinte: definhar. Significado: ficar magro, abatido, debilitado, enfraquecido. E todos esses sintomas aí foi por quê? Por que ela passou a ter esses sintomas, Nayá? Porque ela estava triste, aborrecida. Número 3. Reproduza um texto seguindo as orientações abaixo. Vamos ver as orientações na letra A. Pesquise em livros ou na internet um outro mito que explique um fenômeno da natureza. Registre o título do texto pesquisado. Então, aqui nós temos uma resposta pessoal. É a hora, assim, que eu dou uma ênfase para você, para não deixar de realizar a atividade que sugere uma resposta pessoal, porque é nesse momento que você está praticando o seu conhecimento. A atividade está pedindo para você fazer o quê? Uma pesquisa em jornal ou na internet. E eu vou te dar uma outra sugestão. Você pode também, fazendo essa pesquisa, conversando com alguém da sua família. Geralmente uma pessoa que tem uma idade bem mais avançada do que a sua. Porque as pessoas antigas, ela tem um reconhecimento do folclore e também um conhecimento muito amplo e vai poder te ajudar a realizar essa atividade aí. Você vai pesquisar sobre o mito. Pesquisou, conseguiu todas as informações, agora é hora de organizar as informações. Mas não esqueça do principal, que é colocar o título. Realizada a atividade, o próximo passo é o quê? É conferir, é a hora de fazer a sua leitura. Você vai ler o que você escreveu. Tá tudo ok? Não esqueça de postar a sua atividade lá no grupo do WhatsApp da sua sala, para que o seu professor veja o seu esforço, veja o seu empenho e também a ampliação do seu conhecimento. E que seus amigos também tenham o quê? Tenham um mito diferente do deles, para estar também conhecendo e analisando. Vamos lá para a próxima. Leia o texto atentamente para identificar a situação inicial, o conflito e o desfecho. Registre essas informações. Então, quando eu fiz a leitura do texto lá, nós temos a situação inicial. De qual texto que você está falando, professora? Do texto da Vitória Régia. Vamos ler comigo a situação inicial. Conto feito pelos velhos pajés das tribos da Amazônia sobre o desaparecimento da lua por detrás da serra. Então foi assim que começou. De onde que eu tirei esse trecho? Eu tirei lá do texto, da leitura que nós acabamos de fazer. Aí nós temos o conflito. Nayá desejava ardentemente ser escolhida por Jaci. Então, Nayá queria que a lua a escolhesse e que ela virasse uma estrela. O momento do conflito é aquele momento de angústia, é aquele momento que choca o seu desejo com a realidade. E nós temos também, por último aqui, o desfecho. O que aconteceu? O desfecho nada mais é como terminou a história. O que aconteceu? Ela
conseguiu virar estrela? Conseguiu ir morar com Jaci? O sumiço de Nayá e o aparecimento da Vitória Régia. Se você conseguiu identificar essas 3 etapas aí na sua atividade, excelente, joia, genial. Vamos lá agora para a letra C. Em seguida, identifique as personagens. Registre também essas informações. Então, nós temos, olha, Nayá, a Flor Vitória Régia, Velhos Pajés, Jaci, que é a lua, o cacique e a estrela. Se tiver faltando algum personagem, é a hora aí de você estar acrescentando na sua atividade. Letra D. Elabore um novo texto recontando com suas palavras o mito que você pesquisou. Resposta pessoal. É aquele texto que você pesquisou. Agora é hora de fazer o seu registro, a sua anotação. Olha, eu creio que com o conhecimento da aula de hoje e das aulas anteriores, você, estudante do 4º ano, estará dando um show. Olha, eu vou ficar por aqui, a nossa aula acabou, mas eu creio que você estará já pronto, disposto a fazer o mito e está enviando para a gente. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas atividades nas nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau e até a próxima aula!